No instante seguinte, 2 jogadores americanos lançaram fortes ataques de energia contra o carcereiro ao mesmo tempo. Os golpes explodiram juntos, e a sala foi tomada de repente por uma explosão cegante de luz e força. Essa explosão criou uma onda violenta de energia que varreu o refeitório como uma tempestade. Prisioneiros e objetos soltos foram arremessados para todos os lados, enquanto mesas, bandejas e corpos voavam ao mesmo tempo. Os prisioneiros gritaram alto quando a pressão infernal da explosão de energia os lançou para o alto. O pânico se espalhou por toda parte. Por alguns momentos caóticos, o refeitório inteiro pareceu ter afundado em puro desastre. Lin Yu ordenou imediatamente que seus companheiros se preparassem para repelir um ataque que estava chegando. Yon, ainda tentando entender a situação, perguntou como os jogadores estrangeiros poderiam atravessar até o segundo andar isolado. Naquele exato momento, Kanye reuniu sua energia mágica numa concentração densa ao redor do corpo. Então, com uma força explosiva, ele pegou o impulso correndo e se lançou bem alto no ar. Usando os corpos dos jogadores lá embaixo como pontos de apoio no ar, Kanye saltou para cima com uma precisão absurda. Com esse truque esperto, ele conseguiu alcançar o segundo andar onde a equipe de Lin Yu estava posicionada. No instante em que pousou no andar de cima, o capitão da equipe americana lançou uma poderosa corda de energia para baixo. Ela ficou firme entre os andares, criando um caminho para o resto dos jogadores estrangeiros seguir. A força combinada dos jogadores estrangeiros reagiu na mesma hora e correu até a corda sem hesitar. Um atrás do outro, eles começaram a subir, ansiosos para invadir juntos o segundo andar. Em um tempo surpreendentemente curto, os jogadores estrangeiros já tinham alcançado o segundo andar isolado. O que parecia seguro instantes antes agora estava completamente exposto ao inimigo. Lin Yu olhou para um dos jogadores estrangeiros e comentou friamente que, na cela, o homem tinha ficado bem quietinho. Mas agora que um comandante poderoso tinha aparecido para ficar atrás dele, de repente ele tinha encontrado coragem para agir com tanta ousadia. O jogador estrangeiro respondeu com total desprezo, acusando Lin Yu de ter se escondido o tempo todo atrás de guardas da prisão comprados. Com deboche, ele disse que, sem a proteção deles, Lin Yu não era nada e não tinha valor nenhum para ser temido. Lin Yu olhou para o jogador estrangeiro como se estivesse vendo uma criança tola. Aos olhos dele, aquele jovem era estreito de mente, ignorante e burro demais para entender em que tipo de situação tinha acabado de se meter. Kanye encara Lin Yu sem acreditar e exige uma resposta, incapaz de entender como ele conseguiu conquistar os guardas da prisão, que estavam praticamente se curvando diante dele, e ainda fez com que servissem um jantar tão farto e delicioso como se ele fosse um convidado de honra. Lin Yu explica casualmente que é apenas um simples caçador de terceiro nível, mas que mesmo isso já foi suficiente para gastar o dinheiro necessário e comprar a mina inteira onde aqueles jogadores estrangeiros foram obrigados a trabalhar, falando com total calma mesmo que a afirmação em si seja chocante. Os jogadores estrangeiros imediatamente passam a tratar Lin Yu como um mentiroso sem vergonha. Nenhum deles acredita nem por um segundo que alguém como ele realmente pudesse ter os recursos ou a influência necessários para comprar uma mina inteira com tanta facilidade, e os rostos deles se enchem de dúvida e desprezo. A paciência de Kanye explode na mesma hora. Aos olhos dele, Lin Yu está claramente tirando sarro da cara dele, brincando bem na frente dele e pisando no orgulho do grupo inteiro sem o menor medo. Lin Yu continua completamente tranquilo e diz aos estrangeiros, num tom sereno, que ele já falou a verdade. Se eles escolhem acreditar ou continuar duvidando, isso é problema deles, não dele. Kanye decide que já não importa mais se Lin Yu está falando a verdade ou inventando mentiras. De qualquer jeito, o jovem se tornou uma ameaça que precisa ser eliminada e, à medida que essa intenção assassina cresce dentro dele, uma aura vermelha brilhante começa a surgir ferozmente ao redor do capitão da equipe americana. Cheio de confiança, Kanye caminha direto na direção de Lin Yu e pensa que pode esmagá-lo usando só metade da sua força real. Lin Yu, ao ver aquele ar arrogante, percebe na mesma hora que o adversário o subestimou completamente. Lin Yu olha para ele sem demonstrar o menor nervosismo e diz claramente ao oponente que nem precisa de ajuda. Ele consegue lidar sozinho com todos aqueles jogadores estrangeiros, e sua voz carrega uma certeza silenciosa que deixa o ambiente tenso. Lin Yu para de perder tempo com palavras e parte direto para a ação.
Num único movimento fluido, ele libera um parafuso voador de energia condensada e o lança em direção aos jogadores estrangeiros que avançam para atacá-lo. Kanye reage rápido e ergue uma barreira defensiva, usando um artefato de longo alcance para bloquear e desviar o ataque que vinha. O choque entre as forças espalha uma onda cortante de pressão pelo ar. O capitão da equipe americana mal consegue evitar outro artefato voador lançado em sua direção, mas o golpe não erra completamente. Em vez disso, ele passa por Kanye e acerta em cheio um jogador comum que estava atrás dele, pegando o azarado totalmente desprevenido. Nos últimos tempos, a força espiritual e a energia Yin de Lin Yu cresceram de forma absurda. Por causa dessa melhora rápida, ele já não está mais limitado a um único golpe e agora consegue liberar 5 parafusos de ódio ao mesmo tempo, com um controle assustador. Os parafusos de ódio disparados por Lin Yu atravessam os jogadores estrangeiros um após o outro, e o dano causado é devastador. Não são ferimentos simples que podem ser ignorados depois, mas lesões graves e quase irreversíveis, que deixam as vítimas em total desespero. Os parafusos de ódio drenam instantaneamente o poder espiritual dos jogadores assim que acertam. Um dos homens feridos estende uma mão tremendo para seu mestre, implorando desesperadamente por ajuda e gritando que não quer morrer ali. Depois dessa troca brutal, Lin Yu fica com apenas 2 últimos parafusos de ódio. Sem hesitar, ele se vira e dispara os 2 direto contra o capitão da equipe coreana, forçando aquele homem a entrar no centro da batalha também. O capitão da equipe coreana rende os dentes e declara com raiva que Lin Yu não deveria olhá-lo de cima para baixo. Ele puxa imediatamente sua espada de combate e a ergue num golpe, tentando cortar os parafusos de ódio antes que o alcancem. Com muito esforço, o capitão da equipe coreana consegue rebater um dos parafusos. Mas o segundo passa por sua defesa, o atinge diretamente e explode com uma violenta rajada de energia que faz um choque pesado atravessar seu corpo. Kanye olha para os jogadores derrotados e espancados ao redor, e sua expressão fica muito mais sombria. Pelo que acabou de ver, ele conclui que Lin Yu deve possuir artefatos de pelo menos nível intermediário, porque nada disso seria possível de outro jeito. O que realmente confunde Kanye não é só a força de Lin Yu, mas a quantidade absurda de artefatos em sua posse. Ele não consegue entender como um simples jogador de terceiro nível poderia ter acesso a tantos tesouros de nível médio ao mesmo tempo. Depois de ver Lin Yu usar um artefato atrás do outro, o comandante da equipe americana se convence de que o jovem deve estar perto de esgotar seu estoque. Achando que a hora chegou, Kanye ativa a pulseira de energia presa em seu pulso. Kanye acredita que a vitória agora está ao seu alcance com facilidade. Na mente dele, assim que Lin Yu perder a proteção desses artefatos de nível médio, derrotá-lo será simples e quase sem esforço. Usando a pulseira, o capitão da equipe americana libera um campo de energia varrendo em direção ao grupo de Lin Yu. Estranhamente, o próprio Lin Yu não é afetado, mas o ataque atinge sua equipe e causa neles um dano energético intenso. Kanye fica extremamente satisfeito consigo mesmo ao ver o resultado. Ele assume com confiança que, com o poder da sua pulseira que esgota a alma, conseguirá acabar com a resistência da equipe de Lin Yu em pouco tempo e depois terminar de vez com todos eles. Lin Yu olha para Kanye com uma decepção evidente e diz que ele o desapontou. Então ele ativa a pulseira da morte pendurada em seu pescoço, e Kanye fica completamente atordoado, sem entender por que seu próprio artefato não tem efeito nenhum sobre esse jovem. Num tom levemente debochado, Lin Yu pergunta ao capitão da equipe americana se ele não tem nada mais impressionante para mostrar além daquela pulseirinha chamativa. As palavras saem calmas, mas o deboche nelas é impossível de ignorar. Em vez de atacar imediatamente, Kanye elogia Lin Yu de um jeito frio. O americano admite que o jovem está começando a surpreendê-lo cada vez mais, muito além do que ele esperava no começo. Mesmo assim, Kanye insiste que a diferença entre a força dele e a de Lin Yu é enorme, uma distância que jamais pode ser realmente superada. Enquanto diz isso, ele invoca seu demônio fantasma, trazendo para o campo de batalha uma força muito mais perigosa. Lin Yu observa o demônio fantasma com cuidado, estreitando os olhos enquanto mede sua aura. Está óbvio que ele é muito mais forte do que os guardas da prisão de antes, e depois de analisá-lo por um momento, Lin Yu admite em silêncio que Kanye realmente merece ser chamado de caçador de 6º nível. Kanye vira a cabeça para o líder da equipe coreana e,
cheio de raiva, exige saber por que ele ainda está parado de lado vendo a luta em vez de entrar para ajudar. O comandante da equipe coreana não tem intenção real de se arriscar por Kanye. Em segredo, ele planeja fingir que está gravemente ferido, conservar o resto de sua força e depois entrar em ação mais tarde para acabar com Vichever lado sobrar machucado e enfraquecido. Nesse momento, Kanye percebe de repente algo que o empolga profundamente. Se conseguir derrotar Lin Yu aqui e agora, ele ficará acima de todos os outros e se tornará o jogador mais forte de toda a prisão. Lin Yu olha para o comandante da equipe americana e pergunta a ele, com um sarcasmo óbvio, por que ele sequer se deu ao trabalho de invocar um fantasma. Afinal, antes ele tinha afirmado com orgulho que daria conta de tudo sozinho e usando só metade de sua força. Kanye responde friamente que nada do que o oponente diz merece confiança. Sem querer perder mais tempo com palavras, ele ordena imediatamente que o demônio fantasma avance e ataque Lin Yu sem piedade. Ao ver o demônio vindo, Lin Yu se prepara para usar um artefato de alto nível para tomar o controle da situação. Com calma, ele tira a bandagem mágica do farol e a lança direto contra o demônio fantasma que vinha avançando. O efeito é imediato e chocante. Em apenas alguns segundos, a bandagem mágica do farol se enrola com força no corpo do demônio fantasma, o prende completamente e ainda joga a criatura em luta direto no chão. Os olhos de Kanye se arregalam em total incredulidade. Ele simplesmente não consegue aceitar que um jogador de terceiro nível como Lin Yu realmente possa possuir um artefato de classificação tão alta e assustadora. Pela primeira vez, Kanye começa a questionar seriamente o nível de Lin Yu. Ele já não consegue mais acreditar que esse jovem seja de fato apenas um caçador de terceiro nível e começa a suspeitar que Lin Yu vem escondendo sua força real o tempo todo. Lin Yu aproveita a vantagem e lança a Kanye uma pergunta afiada e humilhante. Se Kanye não consegue nem dar conta dele sozinho, então como pode se chamar líder dessa equipe e esperar que os outros o sigam? Encurralado cada vez mais, Kanye decide que não tem escolha além de recorrer a métodos mais extremos. Uma espada mágica aparece de repente em suas mãos, e a atmosfera ao redor dele fica muito mais perigosa. Naquele exato momento, o sistema monetário envia uma notificação para Lin Yu, informando que um artefato Yin de ordem superior foi detectado. O aviso deixa claro que a arma recém-revelada de Kanye não é um item comum. Kanye agora acredita por completo que Lin Yu representa uma ameaça grande demais para continuar vivo. Com a intenção de matar estampada no rosto, ele diz ao jovem que hoje será o dia da sua morte e então parte para o ataque. Lin Yu reage no mesmo instante. Ele invoca a grave atercepear do armazenamento virtual num flash e, no momento em que essa arma aterrorizante aparece, a aura ao redor do comandante dos jogadores americanos parece gelar e esfriar sob sua pressão. O líder da equipe coreana sente o poder esmagador vindo da aura daquele artefato e fica abalado até o fundo da alma. Kanye encara a arma de classe suprema em completo choque, quase incapaz de aceitar que algo assim esteja realmente diante dele. Segurando a lança aterrorizante, Lin Yu pergunta calmamente ao comandante dos jogadores americanos se ele ainda quer continuar lutando. Kanye responde entre dentes, insistindo que é um caçador de fantasmas de sexto nível e que não será assustado tão facilmente por Lin Yu. Lin Yu dá um leve sorriso e responde que, se esse é mesmo o caso, então vencer esse duelo não deve ser difícil para Kanye. Afinal, Lin Yu supostamente não passa de um simples jogador de terceiro nível. Justo quando a tensão está prestes a explodir de novo, guardas da prisão invadem o salão de refeições às pressas. Eles ficam visivelmente chocados com a cena caótica diante deles e exigem imediatamente saber o que diabos está acontecendo ali. Quando Lin Yu percebe a aproximação dos guardas, ele entende na hora que a luta não pode continuar por mais tempo. Não importa o quanto a situação tenha esquentado, essa batalha acabou por enquanto. Sem perder o ritmo, Lin Yu pede desculpas com a maior cara séria e diz aos guardas que eles estavam apenas tendo um duelo amistoso. O tom dele soa tão natural que quase parece convincente, apesar do cenário destruído ao redor. Varden olha para os jogadores estrangeiros que foram espancados até quase morrer e comenta secamente que esse tal duelo amistoso realmente parece bem estranho. Os olhos dele deixam claro que não foi enganado nem um pouco.
O carcereiro ao lado de Lin Yu fala com uma voz severa e sem misericórdia, declarando que os jogadores violaram as regras da prisão ao começarem uma briga naquele lugar. Por causa disso, todos eles vão ter que responder pelo que fizeram. Khan encara Lin Yu com fúria aberta, os olhos queimando de humilhação e ódio. Só por aquele olhar cruel já dá pra ver que ele não tem a menor intenção de deixar isso pra lá, e que já está preparando uma vingança impiedosa contra o jovem. Iglan observa Khan sair furioso, com a expressão ficando sombria enquanto a tensão ainda pesa no ar. Então ele se vira para Lin Yu e avisa com seriedade que um homem como Khan não pode ser deixado solto, porque poupar ele agora pode colocar todos ali em perigo real mais tarde. Lin Yu explica com calma que não tem nenhuma vontade de matar um oponente bem na frente dos guardas. Fazer algo tão extremo num lugar público assim traria consequências sérias, e ele não tem interesse em assumir esse tipo de responsabilidade desnecessária. Vention está claramente empolgado com a luta que acabou de ver, ainda tomado pela adrenalina do momento. Ele não consegue esconder o quanto ficou impressionado ao perceber que Lin Yu possui uma arma de alto nível incrivelmente poderosa, algo muito além do que pessoas comuns costumam ver. Iglan diz a Lin Yu, sem esconder o espanto, que nunca viu uma arma de alto nível em toda a vida. Metade curioso, metade empolgado, ele pergunta ansioso se pelo menos pode segurá-la por um instante e sentir com as próprias mãos como é uma arma tão lendária. Lin Yu responde com voz firme que uma arma desse nível só reconhece seu verdadeiro mestre. Ele avisa que, se um estranho tentar manuseá-la sem cuidado, o efeito de volta pode ser fatal, então isso não é algo que qualquer um deva tocar por impulso. Vardenvold dá um passo à frente e pede sinceramente o perdão de Lin Yu, claramente envergonhado com o que aconteceu. Ele admite que não reagiu a tempo quando o prisioneiro atacou, e que por causa dessa demora Lin Yu acabou sendo colocado em perigo sem necessidade. Vardenvold logo acrescenta que os guardas já encontraram as integrantes da equipe de Lin Yu. Ele diz que as garotas estão seguras por enquanto e que neste momento estão esperando por eles na sala ao lado. Lin Yu elogia o carcereiro pela forma cuidadosa como lidou com a situação e pelo esforço que fez para ajudá-los. Como gesto de agradecimento, ele tira uma garrafa de vinho caro e a oferece a Vardenvold. Vardenvold recusa o presente imediatamente, parecendo ao mesmo tempo surpreso e desconfortável. Ele diz a Lin Yu que apenas estava fazendo o trabalho que deveria fazer e não acredita que mereça qualquer recompensa por isso. Lin Yu diz ao carcereiro, de forma gentil mas firme, que ele não tem o direito de recusar algo dado com gratidão verdadeira. Ele deixa claro que isso não é suborno nem obrigação, mas um presente sincero vindo do fundo do coração. Depois de uma breve hesitação, Vardenvold finalmente aceita a garrafa. Assim que faz isso, ele lembra respeitosamente a Lin Yu que as garotas já estão esperando logo do lado de fora da porta e que ele deveria ir encontrá-las em breve. Lin Yu entra na sala onde o resto dos jogadores está reunido. No momento em que ele entra, as garotas cumprimentam os jovens com alegria e alívio evidentes, e o clima pesado finalmente começa a sumir agora que eles se reencontraram. Xiaolin logo conta a Lin Yu que elas foram liberadas do trabalho forçado e não precisam mais continuar com aquele serviço obrigatório. Ela também diz que já ouviu que ele ajudou muito o capitão dos guardas, e dá para sentir a admiração na voz dela quando fala isso. Bai ainda não consegue entender a situação de jeito nenhum. Com uma confusão sincera, ela se pergunta como uma organização tão poderosa e misteriosa quanto o Council of Otherworlds poderia nomear um humano para a posição importante de guardião. Lin Yu confirma sem hesitar que a informação é verdadeira e que ele realmente é um guardião do Council of Otherworlds. Depois ele explica que, desde que começou a trabalhar com a administração da prisão, toda a equipe praticamente subiu para um novo nível de influência e oportunidade. Então Lin Yu se vira para Bai e pergunta sobre as condições em que as garotas viveram depois que foram separadas. Ele quer saber como foram tratadas, onde foram colocadas e o que exatamente aconteceu com elas durante o tempo em que ficaram afastadas. Bai explica que as garotas foram separadas e trancadas em celas diferentes, em vez de poderem ficar juntas. Ela também revela que uma caçadora de 6º nível foi colocada na mesma cela que ela, deixando toda a situação ainda mais perigosa e tensa. Ao ouvir isso, Lin Yu percebe na hora o quão séria a situação realmente é. Ele entende que há muitos caçadores de alto nível dentro dessa prisão,
e que é só uma questão de tempo até que eles comecem a unir forças para esmagar o grupo dele de uma vez. Xiaoi fica profundamente revoltada ao ouvir sobre a estratégia do inimigo. Na visão dela, formar alianças assim nessas circunstâncias é algo vergonhoso e imoral, e ela nem tenta esconder o nojo que sente por isso. Bai olha para Lin Yu com preocupação e faz a pergunta que está na cabeça de todo mundo. Se eles realmente acabarem enfrentando vários caçadores de 6º nível ao mesmo tempo, será que o lado deles consegue suportar um ataque tão esmagador assim? Lin Yu responde com calma e confiança que já conheceu o comandante da equipe americana. Ele diz que esse jogador de 6º nível em particular agora é responsabilidade dele, e deixa claro que pretende lidar pessoalmente com essa ameaça. Os jovens contam animados às garotas o que aconteceu no almoço, descrevendo em detalhes como Lin Yu enfrentou Kanye sem recuar nem por um segundo. O jeito como eles contam está cheio de energia, deixando todo o confronto ainda mais intenso. Bai admite que já sabia que Lin Yu possuía artefatos de alto nível, o que por si só já era chocante o bastante. Mesmo assim, ela ainda fica em choque ao descobrir que ele também tem uma verdadeira arma de alto nível, algo de um nível completamente diferente. No local de trabalho, os supervisores tratam os jogadores com uma crueldade chocante. Eles batem neles brutalmente, jogam insultos sem parar e ficam gritando ordens para que se movam mais rápido e trabalhem mais, como se os prisioneiros não fossem nada além de ferramentas descartáveis. Um jogador estrangeiro informa ao seu capitão que eles precisam agir imediatamente. Ele diz que essas condições terríveis e o trabalho exaustivo estão destruindo o moral da equipe e também acabando com eles fisicamente. E por causa disso o capitão da equipe coreana decide investigar como Lin Yu e seu grupo conseguiram obter privilégios especiais dentro da prisão. O homem diz aos jogadores estrangeiros que eles precisam ficar de olho em Lin Yu a partir de agora. Ele manda que o sigam com cuidado e reúnam o máximo de informações possível sobre ele, por menor que o detalhe pareça. Um dos jogadores estrangeiros se esconde com muito cuidado e começa a seguir secretamente a equipe de Lin Yu. Ele observa os movimentos deles à distância e tenta escutar as conversas dos jovens sempre que surge uma oportunidade. Lin Yu percebe quase imediatamente que está sendo seguido pelo jogador estrangeiro, e já está claramente ciente disso há algum tempo. Em vez de expô-lo na hora, ele decide que quer descobrir o que o homem está planejando e até onde está disposto a ir. Lin Yu observa com uma leve diversão enquanto o jogador estrangeiro tenta se esconder dele de forma desajeitada. Vendo quanto a espionagem é atrapalhada, ele decide se divertir um pouco com a situação antes de resolver o problema de verdade. Lin Yu se abaixa, pega um pedaço de minério do chão e o mostra para Yon. Ele diz que o minério em sua mão é de qualidade extremamente alta e rico em energia Yin, e que, se fosse vendido, renderia uma quantidade enorme de Minin. Com uma ousadia proposital, Lin Yu coloca o pedaço de minério direto no bolso como se não se importasse com quem estivesse vendo. Vention logo lembra de que roubar minério da mina é estritamente proibido e tratado como uma infração grave. Lin Yu claramente quer que o jogador estrangeiro escondido ouça cada palavra. Ele comenta em voz alta que essa mina é enorme, e que se algumas peças de minério sumissem, ninguém nem perceberia. Então ele se vira de repente para o lugar onde o espião está escondido, olha direto para ele e pergunta o que exatamente ele está fazendo ali. Assustado, mas tentando soar firme, o jogador estrangeiro sai do esconderijo e diz que viu tudo claramente. Ele declara que roubar minério é uma violação fatal das regras da prisão e fala como se já tivesse pego Lin Yu em um crime imperdoável. Lin Yu responde de forma casual, quase como se achasse tudo aquilo engraçado. Ele diz ao jogador que tem uma relação muito boa com os guardas dali e aconselha fortemente que ele finja que não viu nada, se souber o que é melhor para ele. O jogador estrangeiro se recusa a levar aquele aviso a sério. Ele presume que Lin Yu só conseguiu subornar alguns guardas comuns, então decide que vai denunciar o suposto roubo ao seu capitão e usar isso contra ele. O jovem corre apressado até o capitão dos guardas que está por perto, cheio de importância e urgência. Ele diz em voz alta que tem uma informação extremamente importante e age como se estivesse prestes a expor um grande crime. O capitão dos supervisores olha para o jogador estrangeiro com irritação evidente e pergunta o que ele está fazendo ali em primeiro lugar. Ele também exige saber por que o homem interrompeu o trabalho dele por algo que, é bom que seja, realmente vale a pena.
O jogador relata rapidamente que Lin Yu roubou o minério da mina e insiste que isso deve ser punido com severidade. Com clara ansiedade, ele pressiona o capitão dos guardas para dar um exemplo com Lin Yu ali mesmo. Em vez de reagir com raiva, o capitão cumprimenta Lin Yu calorosamente como se estivesse recebendo um convidado de honra. Depois ele comenta de forma casual que o minério dessa área é de qualidade muito melhor do que o minério encontrado fora do centro da mina. O jogador estrangeiro fica completamente atordoado com o que está vendo. Naquele instante, ele percebe que Lin Yu não estava mentindo nem um pouco quando deu a entender que a mina estava praticamente sob o controle dele, e a confiança do rapaz de repente passa a fazer um sentido assustador. O capitão dos supervisores se vira friamente para o jogador estrangeiro e manda que ele volte ao trabalho imediatamente. Ele também o avisa para não interferir novamente com pessoas importantes no futuro, deixando a diferença de status dolorosamente clara. O jogador estrangeiro perde na hora toda a arrogância que tinha antes e gagueja que houve um mal-entendido. Ele implora por perdão e promete às pressas que vai voltar ao posto de trabalho imediatamente sem causar mais problemas. No meio do pânico, o jogador pede desculpas alto demais. Lin Yu aponta calmamente aos guardas que as regras da prisão proíbem claramente fazer barulho excessivo, usando o próprio ambiente do homem contra ele com uma precisão quase brincalhona. O capitão concorda na hora que isso também é uma violação das regras. Sem nenhum pingo de hesitação, ele manda seus subordinados punirem severamente o jogador estrangeiro para que ele se lembre bem dessa lição. Os guardas arrastam o jogador para o lado sem qualquer piedade e começam a espancá-lo brutalmente quase no mesmo instante. Toda a confiança que ele tinha antes desaparece por completo, substituída por gritos de desespero enquanto a punição cai pesado sobre ele. Então o capitão dos supervisores se vira de novo para Lin Yu e promete com respeito que em breve vai resolver direito os problemas de disciplina da mina. Depois disso, ele convida Lin Yu para acompanhá-lo até o armazém, para que ele possa inspecionar pessoalmente as reservas atuais de minério. Enquanto conduz Lin Yu até uma das instalações de armazenamento, o capitão explica a situação em detalhes. Ele diz que, no momento, ele já tem 5 hangares completamente cheios de minério mágico, e a escala dos recursos armazenados é extremamente impressionante. Lin Yu tira uma nota no valor de 100.000 menin e entrega ao capitão sem cerimônia. Depois, num tom quase casual, pergunta quanto minério daria para comprar com essa quantia de dinheiro. O fantasma encara a enorme nota com ganância escancarada e um desejo impossível de esconder brilhando nos olhos. Com voz ansiosa, ele diz a Lin Yu que, com esse tipo de dinheiro, daria para comprar até 3 armazéns inteiros cheios de minério. Lin Yu percebe rapidinho que não pode se dar ao luxo de perder nem mais um pouco de tempo. Com a situação andando rápido, ele diz ao capitão sem hesitar que pretende recomprar todo o minério guardado naqueles armazéns. Lin Yu acrescenta calmamente que essa compra é só o começo, não o fim dos negócios entre eles. Ele diz ao fantasma que esse será apenas o primeiro pedido dele, e que em pouco tempo eles podem até assinar um acordo de cooperação de longo prazo. Ao ouvir isso, o capitão dos guardas fica visivelmente empolgado e diz que isso é importante demais, então precisa informar o carcereiro imediatamente. Quando o trabalho do dia no canteiro da montanha finalmente chega ao fim, o clima tenso só dá uma aliviada de leve. O carcereiro grita com os prisioneiros de forma dura, chama todos por nomes ofensivos e manda pararem de enrolar e voltarem logo para as celas. Shan King conta baixinho a Lin Yu o que aconteceu depois que ele saiu da área. Segundo ele, os guardas espancaram o jogador estrangeiro com tanta brutalidade que o homem morreu ali mesmo, enquanto os companheiros dele não puderam fazer nada para salvá-lo porque as regras da prisão os mantinham completamente limitados. Iglan agradece sinceramente a Lin Yu, com a voz cheia de respeito de verdade. Ele diz que, diferente dos jogadores estrangeiros, o lado deles teve a chance de mostrar uma união real de equipe, e fica claro que ele valoriza o fato de Lin Yu ter tornado isso possível. Não muito depois, o líder da equipe americana se aproxima do grupo com uma expressão controlada. Ele cumprimenta os jogadores de forma comedida e então diz que gostaria de conversar, porque há algumas questões importantes que ele quer discutir. Lin Yu estreita os olhos no mesmo instante em que ouve esse pedido. Só por essa mudança repentina de atitude, ele já suspeita na hora que Kanye está planejando mudar de estratégia e abordar as coisas por outro ângulo.
Então o carcereiro informa a Lin Yu que ele não precisa mais voltar para a cela geral lotada. A partir de hoje, ele vai ficar em uma cela individual limpa, um sinal bem claro de que o status dele dentro da prisão já mudou. Os amigos de Lin Yu logo descobrem que eles também não vão ser jogados de volta nas mesmas condições miseráveis de antes. Eles são informados de que também receberão celas individuais muito melhores, e essa notícia já é o bastante para animar todo mundo. Mais tarde, Lin Yu fica sozinho na sua cela individual, finalmente tendo um momento de silêncio para pensar. Ele chama a secretária Bai, e a garota aparece diante dele na mesma hora, perguntando educadamente como pode ajudá-lo e do que ele precisa. Lin Yu pergunta à secretária Bai se ela já lidou antes com compra de imóveis. Ele explica que quer comprar alguns armazéns para guardar minério mágico, e secretária Bai responde prontamente que conhece muitos corretores e pode contatá-los a qualquer momento para ajudar a escolher grandes armazéns no local adequado. Então Lin Yu pergunta à secretária se existe alguma outra forma de entrar em contato com essas pessoas agora mesmo. Como os meios normais de comunicação não funcionam dentro da prisão, ele quer saber se existe alguma rota alternativa que eles possam usar imediatamente. Secretário Bai explica que a prisão está ligada a uma regra mágica que bloqueia rigidamente o contato com o mundo exterior. Mas ela também diz que, se ele entrar no Ghostly Space, essa restrição não vai mais valer lá, e a comunicação com o lado de fora poderá ser feita normalmente. Lin Yu fica realmente satisfeito quando ouve essa resposta. Até agora, ele não sabia que o Ghost Space podia contornar as restrições da prisão, e essa descoberta dá a ele na hora um conjunto totalmente novo de opções. Sem demonstrar a menor preocupação com gastos, Lin Yu diz à secretária Bai para não se preocupar nem um pouco com o preço. Ele quer que ela procure 2 armazéns modernos e enormes, e eles precisam ter logística forte e acesso fácil para transporte. Na visão de Lin Yu, finalmente chegou a hora de começar a construir um negócio de verdade no Ghost World. E entre todas as possibilidades diante dele, negociar minério mágico parece um ponto de partida muito sólido e promissor. Dinheiro é justamente o que não falta para Lin Yu agora. Como ele já tem capital nas mãos, pretende mesmo investir em novos caminhos e novos negócios que possam gerar ainda mais riqueza para ele depois. Quanto mais Lin Yu observa esse lugar, mais sente que o Ghost World é estranhamente parecido com o mundo humano. As maiores diferenças são a concentração esmagadora de energia por toda parte e as regras bizarras que governam a vida cotidiana ali. Lin Yu não tem interesse em simplesmente sobreviver a uma missão atrás da outra como um espectador passivo. Ele quer algo mais profundo do que isso. Ele pretende entrar de verdade nesse mundo fantasmagórico, entendê-lo por dentro e, no fim, se tornar uma parte real dele. Lin Yu espera que em pouco tempo finalmente consiga entender a verdadeira natureza desse jogo. Ele quer respostas para as maiores perguntas que pesam na mente dele: por que pessoas do mundo real continuam sendo arrastadas para cá, e por que o sistema monetário escolheu justamente ele? Mas, no momento em que seus pensamentos começam a ficar mais profundos, flutuações estranhas se espalham pelo campo de energia, e um portal bizarro surge de repente bem ao lado do rosto dele. Um segundo depois, algo horrível sai daquele portal num salto. É um fantasminha retorcido, com corpo de inseto e a cabeça de um jogador estrangeiro morto, deixando a criatura grotesca bastante para arrepiar qualquer um que a veja. No instante em que vê aquilo, Lin Yu entende o que está acontecendo. Esse fantasminha nojento devia estar observando ele nas sombras o dia inteiro, esperando pacientemente pelo momento certo antes de finalmente escolher agora para atacar. O fantasma abre bem a boca horrível, revelando um monte de dentes afiados e desagradáveis. Então ele avança com uma velocidade assustadora, voando direto para Lin Yu com uma fome enlouquecida nos movimentos. Lin Yu acha o comportamento imprudente da criatura quase ridículo. Com um desprezo gelado, ele diz que ela está longe, muito longe, de ser forte o bastante para enfrentá-lo, e então dispara imediatamente uma rajada de energia direto no espírito maligno. A rajada de energia acerta o fantasma direto na cabeça, sem errar. Um clarão de poder atravessa o quarto, e a criatura, atingida em cheio, cai no chão no mesmo instante. Depois de lidar com o ataque, Lin Yu chega a uma conclusão bem clara. Enquanto continuar nessa prisão, os jogadores estrangeiros não vão deixá-lo em paz,
e vão continuar procurando chances de machucá-lo por qualquer meio que puderem. Mesmo assim, Lin Yu acredita que, depois de tudo o que aconteceu hoje, os jogadores estrangeiros finalmente devem estar começando a entender o quão forte ele realmente é. Com isso em mente, ele vai até a cama, se deita e se permite descansar. Na manhã seguinte, o ar já traz um clima visivelmente diferente. Lin Yu e os membros da equipe dele caminham pela área da montanha sem pressa, e ele já consegue sentir que hoje pode se tornar um ponto de virada na forma como as diferentes equipes se relacionam umas com as outras. Não demora muito, e o capitão da equipe americana se aproxima diretamente de Lin Yu e vai logo ao ponto. Ele diz que quer cooperar com Lin Yu para que os dois lados trabalhem juntos contra as equipes japonesa e coreana. Shang Qing sente na hora que tem algo errado e avisa Lin Yu em voz baixa. Ele diz que Kanye com certeza está planejando alguma coisa por trás das cortinas, e acrescenta que americanos sempre foram astutos, cruéis e impossíveis de confiar. Lin Yu olha para o capitão americano com uma suspeita calma e faz a pergunta óbvia. Ele quer saber por que Kanye de repente quer se unir agora, quando não faz muito tempo que os dois estavam brigando abertamente um com o outro. Kanye insiste para que Lin Yu seja honesto e prático em relação à situação. Ele diz que os objetivos dos dois lados na verdade se cruzam, e que, se as equipes trabalharem juntas, poderão esmagar os grupos rivais com muito mais facilidade e garantir o número máximo de pontos. Lin Yu responde sem suavizar o tom nem um pouco. Ele lembra ao capitão da equipe americana que eles mesmos ainda são concorrentes, e que ele não esqueceu uma única palavra do que Kanye disse lá no refeitório. Kanye entende rapidamente de onde vem essa desconfiança. Ele percebe que sua aliança recente com outros jogadores deixou Lin Yu ainda mais cauteloso com ele, e que por isso sua oferta atual soa naturalmente suspeita. Tentando recuperar a conversa, Kanye diz que, à tarde, pretende apresentar uma surpresa que pode mudar a opinião de Lin Yu. Lin Yu não aceita nem rejeita a proposta na hora, e em vez disso diz a Kanye que precisa discutir o assunto primeiro com sua equipe. Kanye mantém uma postura confiante e diz que espera receber boas notícias de Lin Yu mais tarde naquela tarde. O tom dele é suave, mas a forma como fala deixa claro que está esperando uma resposta que possa usar a seu favor. Depois que Kanye vai embora, Lin Yu se reúne com os membros da sua equipe para discutir seriamente a proposta do capitão americano. Ninguém trata o assunto de forma leviana, porque está óbvio que essa escolha pode afetar tudo o que acontecer daqui para frente. Enquanto conversam, Lin Yu percebe que Xiaowei está com um curativo cobrindo um dos olhos. A expressão dele muda na hora, e ele pergunta o que aconteceu e como ela acabou se machucando. Secretário Bai responde antes que Xiaowei consiga dizer muita coisa. Ela explica que Xiaowei assumiu parte da pressão de energia sozinha, e depois acrescenta que, durante a noite anterior, uma briga começou e saiu completamente do controle. Então Xiaowei explica o começo de tudo com mais clareza. Ela diz que, assim que os guardas souberam do status de Lin Yu, imediatamente passaram a falar com as garotas de forma muito mais educada e cautelosa do que antes. Mas essa breve melhora não durou. Mais tarde, as equipes japonesa e coreana conseguiram trazer o carcereiro para o lado delas, e com a aprovação silenciosa dela, os jogadores estrangeiros começaram uma briga violenta depois que as luzes se apagaram. Enquanto as outras garotas foram forçadas a lutar contra jogadores de alto nível, Xiaowei acabou enfrentando 8 caçadores de baixo rank sozinha. Para sobreviver àquela batalha completamente desigual, ela não teve escolha a não ser invocar seu fantasma e revidar de frente. Como liberou energia espiritual demais durante a luta, Xiaowei sofreu uma reação depois. O efeito colateral veio na forma de uma perda temporária da visão, mas ela diz com calma para todos não se preocuparem tanto, afirmando que a visão dela deve voltar em alguns dias. Ao ouvir isso, Lin Yu pede desculpas a Xiaowei com uma culpa real na voz. Ele fica profundamente abalado pelo fato de tê-la trazido para um jogo tão brutal e, justamente quando mais importava, não ter estado lá para protegê-la pessoalmente. Então Lin Yu promete que vai lidar pessoalmente com os vice-guardas da prisão que ficaram do lado dos jogadores estrangeiros. A determinação dele é afiada e destemida, e ouvir ele falar assim enche as garotas de confiança renovada e admiração. Aceitando o desafio diante dele sem se importar com a força ou o rank do inimigo, Lin Yu segue em direção ao local de trabalho da mina.
O passo dele é firme, e não há o menor sinal de hesitação. Mesmo assim, Lin Yu sabe que não há necessidade de bater de frente com oponentes poderosos se existir uma rota mais inteligente. Em vez de confrontá-los diretamente, ele planeja colocar sua estratégia em movimento usando as mãos de outra pessoa. Pouco depois que chega, um grupo de bandidos fantasmas se aproxima de Lin Yu e pergunta com respeito o que pode fazer por ele. A atitude deles é visivelmente obediente, mostrando que já entenderam que ele não é alguém para se ofender. Lin Yu sabe que esses fantasmas já passaram muito tempo dentro da prisão e devem saber bastante sobre o que acontece ali. Então ele pede que contem tudo o que sabem sobre as mulheres da prisão, sem deixar de fora nenhum detalhe útil. Os fantasmas pigarreiam de forma constrangida, claramente entendendo errado o que Lin Yu quis dizer. Achando que o jovem está pedindo diversão, eles respondem com animação que a mulher mais gostosa da prisão é a irmã de asas quebradas. Lin Yu tira um maço grosso de notas e enfia nas mãos dos bandidos sem hesitar. O olhar dele fica afiado enquanto lembra os espíritos malignos de guardarem cada palavra que ele disse antes e não cometerem nem o menor erro. Com um movimento casual do pulso, Lin Yu joga outro maço de dinheiro para os fantasmas. Com voz fria e firme, ele manda que espanquem e acabem com todas as pessoas da prisão que não fazem parte da equipe dele. Os bandidos garantem rapidamente que o serviço vai ser feito direito e sem demora. Eles dizem que o dinheiro é mais do que suficiente para subornar os guardas, e ainda vai sobrar bastante para a recompensa deles depois. Nesse momento, Vention sai correndo em direção a Lin Yu, ofegante e visivelmente empolgado. Lin Yu levanta a mão para ele se acalmar primeiro, e então manda ele ir devagar e explicar direito o que aconteceu. Antes que Vention consiga falar tudo, o capitão da equipe americana aparece logo atrás dele. Os olhos de Lin Yu descem imediatamente para as mãos do homem, e pelo sangue e pelos sinais claros de violência, ele percebe na hora que Kani já matou alguém. Kani joga a cabeça para trás e ri alto, totalmente despreocupado com o sangue no corpo. Ele revela abertamente que acabou de atacar a equipe coreana e, com orgulho evidente, diz que seu fantasma absorveu toda a energia espiritual deles. Vention conta às pressas a Lin Yu que os americanos lançaram de repente um ataque surpresa contra a equipe coreana. Kani age como se esse movimento cruel devesse provar sua sinceridade, com um sorriso no rosto, estende a mão ensanguentada para Lin Yu como se estivesse oferecendo uma aliança. Vention logo percebe que Lin Yu já tinha sacado desde o começo o que o americano estava planejando fazer. Isso o atinge em cheio, e ele guarda essa informação em silêncio, passando a ver Lin Yu de forma ainda mais séria do que antes. Lin Yu conclui com calma que, mais cedo ou mais tarde, ele e sua equipe vão ter que eliminar os jogadores estrangeiros de qualquer jeito. Já que esse resultado é inevitável, ele decide que também pode usar os americanos primeiro e, pensando assim, estende a mão e aperta a de Kani. Aos olhos de Lin Yu, a equipe americana não é nem de longe um grupo de aliados confiáveis. Eles são só uma ferramenta afiada e temporária, algo que ainda pode ser útil nas mãos dele antes da hora de ser descartado. Kani diz imediatamente que não há motivo para perder mais tempo parado ali. Ele insiste que eles devem atacar as equipes japonesa e coreana agora mesmo, já que o fim do jogo está se aproximando e a janela para agir está ficando menor. O capitão americano sugere que comecem mirando primeiro na equipe japonesa. Ele aponta que a líder deles está atualmente na ala feminina da prisão, o que deixa o resto do grupo mais vulnerável no momento. Lin Yu faz um pequeno aceno com a cabeça depois de ouvir a proposta até o fim. Ele diz a Kani que a ideia não é ruim e concorda que começar pela equipe japonesa é uma opção bem razoável. Quando Lin Yu começa a sair, Kani o para rapidamente e pede ajuda. Ele explica que há menos americanos do que qualquer outro grupo na ala masculina da prisão, mas Lin Yu não mostra a menor intenção de ajudá-lo com esse problema. Lin Yu diz a Kani, de forma seca, que esse plano foi dele, então ele mesmo deve executá-lo. O tom dele deixa claro que não tem nenhum interesse em ficar cuidando da ambição dos outros. Kani finalmente deixa cair um pouco da confiança e revela uma preocupação séria. Ele diz que há 5 jogadores de nível 6 dentro da prisão e que, se todos eles se unirem contra ele ao mesmo tempo, as chances de sobreviver a essa pressão são muito pequenas. Lin Yu responde sem a menor simpatia. Ele diz claramente ao americano que,
Se Kanye não consegue nem lidar com um problema desses, então não faz sentido nenhum falar em cooperação entre as equipes. Então Lin Yu dá ao capitão americano uma escolha direta e manda ele decidir com qual equipe inimiga quer lidar. Depois de um breve momento, Kanye escolhe a equipe coreana para si. Depois de dizer tudo o que precisava ser dito, Lin Yu decide que a conversa acabou. Ele se despede de Kanye de forma casual, mas firme, e manda ele parar de perder tempo e começar a agir imediatamente. Kanye força um sorriso e agradece a Lin Yu pelo arranjo. Depois, ele deixa uma despedida dizendo que espera que Lin Yu tenha uma vitória fácil sobre a equipe japonesa. Assim que Kanye vai embora, Ventium finalmente fala em voz baixa a dúvida que já vinha incomodando ele há um tempo. Ele diz a Lin Yu que não está convencido de que trabalhar junto com a equipe americana seja realmente um bom plano. Lin Yu, no entanto, já enxergou completamente a verdadeira natureza do americano e não tem nenhuma intenção de deixá-lo executar qualquer plano escondido sem controle. Iglan, por outro lado, admite que desgostou da equipe japonesa desde o começo e está mais do que disposto a se livrar deles com animação de sobra. Lin Yu diz que considera o americano uma criatura totalmente de duas caras. Kanye primeiro se aliou aos coreanos, só para depois se virar contra eles numa traição suja, e Lin Yu está convencido de que o homem também está jogando dos dois lados com a equipe japonesa. Shank King fala com preocupação e diz a Lin Yu o que mais teme. Ele receia que, se as coisas continuarem saindo do controle desse jeito, todas as outras equipes acabem se unindo contra eles. Lin Yu tranquiliza os amigos e manda que eles não entrem em pânico tão rápido. Ele lembra que eles ainda têm uma carta escondida na manga na forma dos Ghost Bandits, e acredita que esses fantasmas vão fazer uma grande diferença na batalha que vem aí. Depois de dizer isso, ele decide que já está na hora de encontrar o capitão dos guardas. Enquanto caminha pelo corredor, Lin Yu avista o capitão da equipe americana mais à frente. Kanye está falando em voz baixa com um guarda comum, claramente tentando arrumar algum esquema até agora. Kanye diz ao guarda que veio ver o capitão deles porque tem uma oferta tentadora para discutir e um presente para entregar. O tom dele é suave e ensaiado, como se já tivesse usado essa abordagem muitas vezes antes. Lin Yu se aproxima devagar da dupla, sem pressa. O guarda-fantasma percebe ele e comenta que Kanye está matando o trabalho, embora também acrescente que o americano afirma ser parceiro de Lin Yu. Lin Yu confirma calmamente que as palavras de Kanye estão corretas, pelo menos na aparência. Então ele diz ao guarda para tratar o americano de acordo com isso, fazendo soar como se Kanye realmente fosse alguém agindo com a aprovação dele. Kanye tenta esconder às pressas uma garrafa de vinho atrás das costas, mas já é tarde demais. Lin Yu diz na hora que já viu aquilo e acrescenta, com um leve sorriso, que não tem objeção nenhuma a presentes desse tipo. Kanye fica genuinamente surpreso ao ver que os dois acabaram indo visitar o capitão dos guardas ao mesmo tempo. Se recuperando rápido, ele convida Lin Yu para entrar junto com ele, como se essa coincidência de algum jeito provasse a confiança crescente entre os dois. Lin Yu e o capitão da equipe americana entram lado a lado no escritório do carcereiro. Lá dentro, encontram um fantasma sentado à mesa, completamente adormecido, com a sala tomada por um clima de abandono e silêncio. Então, no segundo seguinte, Lin Yu age sem qualquer aviso. Com um movimento repentino, ele joga o capitão da equipe americana de volta para fora da porta, sem dar a ele nem um instante para reagir. Depois disso, o jovem caminha calmamente até o capitão dos guardas que está dormindo. Ele dá uma tossida alta e proposital, tanto para acordar o fantasma quanto para garantir que toda a atenção se volte totalmente para ele. O fantasma abre os olhos devagar, piscando confuso enquanto o sono vai passando pouco a pouco. Por um momento, ele parece atordoado e instável, claramente ainda tentando entender o que está acontecendo na frente dele. Ainda meio sonolento, o fantasma não reconhece de imediato que é Lin Yu quem está ali. Lin Yu vai direto ao ponto e diz ao capitão dos guardas que quer assinar um contrato e pagar uma entrada o mais rápido possível. A expressão do fantasma muda no instante em que ele entende o que Lin Yu está dizendo. Ele agradece calorosamente ao jovem pelas intenções sinceras e então pega rapidamente o telefone para entrar em contato com o carcereiro sem demora. Enquanto observa isso acontecer, Lin Yu avalia a situação em silêncio dentro da própria cabeça.
Ele acredita que o carcereiro deve ser o fantasma mais poderoso de todo esse lugar. Depois de fazer contato, o capitão informa a Lin Yu que o chefe da prisão está livre no momento. Em seguida, ele sugere que eles vão ver o carcereiro imediatamente, enquanto a oportunidade ainda está aberta. Kanye tenta se meter de novo na conversa com o capitão e com o Lin Yu. Mas os dois passam direto por ele como se ele nem existisse, ignorando abertamente o capitão da equipe americana. Lin Yu diz friamente a Kanye para parar de importunar o fantasma. Ele fala de forma direta e sem constrangimento. O capitão não quer falar com ele, então é melhor parar de forçar a situação. O capitão dos guardas solta um resmungo cheio de irritação e diz que trabalha nessa prisão há muito tempo. Ele está completamente cansado de presidiários que vivem tentando implorar favores oferecendo todo tipo de porcaria barata sem valor real. Lin Yu muda o assunto com naturalidade e traz algo mais importante à tona. Ele diz ao capitão que, na ala feminina da prisão, uma das guardas está se recusando a seguir as instruções dele. O capitão responde que a guarda em questão não está sob a autoridade dele. Ele explica que as alas masculina e feminina da prisão funcionam de forma independente e não respondem à mesma cadeia de comando. O fantasma continua esclarecendo a estrutura para Lin Yu. Ele explica que todo o departamento feminino é controlado diretamente pela diretora da prisão, e não por ninguém do lado masculino. Então Lin Yu diz ao fantasma que as garotas da equipe dele estão sendo tratadas de forma injusta. Ele fala que elas estão sendo constantemente alvo de preconceito e que muitas vezes são atacadas pelas outras prisioneiras sem motivo nenhum. O capitão explica que já tinha pedido à carcereira para proteger as garotas, mas ela ignorou seus pedidos por ciúmes. O fantasma parece realmente abalado ao dizer isso e pede desculpas a Lin Yu por não ter conseguido impedir. Quando Lin Yu se aproxima do escritório da diretora da prisão, ele é atingido imediatamente por uma aura de poder aterrorizante. É algo completamente diferente dos fantasmas cruéis com que ele lidou antes, mais pesado, mais profundo e muito mais opressivo. O fantasma lá dentro emite uma energia tão esmagadora que até se aproximar das portas do escritório já se torna fisicamente difícil. Cada passo parece como se ele estivesse forçando o corpo contra uma parede invisível de pressão esmagadora. Mesmo assim, Lin Yu cerra os dentes e se força a suportar a pressão que sai daquela presença aterrorizante. Puxando toda a força de vontade que tem, ele resiste à aura sufocante e entra no escritório da diretora da prisão. No momento em que entra, Lin Yu cumprimenta o fantasma com educação e diz que já queria conhecê-lo há bastante tempo. O diretor da prisão responde com calma e confiança, convidando Lin Yu a se sentar e acrescentando que sempre fica satisfeito em fazer negócios com clientes sérios que sabem o que querem. Lin Yu vai direto ao ponto e diz ao fantasma que o minério mágico dali é realmente de boa qualidade. Ele fala que, se continuarem trabalhando juntos, essa cooperação claramente vai ser lucrativa e vantajosa para todos os envolvidos. O diretor da prisão elogia a sinceridade de Lin Yu com satisfação visível. Ele explica que os clientes anteriores sempre tentavam forçar o preço para baixo, reclamando o tempo todo que o minério dele era de má qualidade, então a atitude honesta de Lin Yu causa uma impressão forte nele. Sem enrolar, Lin Yu coloca várias pilhas grossas de notas sobre a mesa entre os dois. Ele explica calmamente que aquilo é um pagamento adiantado e deixa claro que não veio por um negócio único, mas contando com um contrato estável de longo prazo. O fantasma fica claramente surpreso com a generosidade e o jeito direto do jovem. Ele admite que conhece alguns membros do Council of Otherworlds, mas pela experiência dele, todos eram gananciosos, desagradáveis e só se importavam em arrancar mais lucro. Então o diretor da prisão diz que o contrato já foi preparado com base na versão anterior. Limpando levemente a garganta, ele desliza o documento pela mesa e pede para Lin Yu ler tudo com cuidado e se familiarizar com o conteúdo completo. Lin Yu pega o contrato e não se apressa nem um pouco. Ele lê cada condição devagar e com atenção, com os olhos passando pelo texto com a calma de alguém que não pretende deixar nenhum detalhe escondido passar. Logo fica claro que esse contrato não é um acordo comum. Depois de assinado, ele ficaria diretamente ligado à força das próprias regras da prisão, o que significa que Lin Yu não poderia violar os termos de jeito nenhum sem enfrentar consequências reais. Depois de analisar tudo, Lin Yu decide assinar sem hesitar.
Os termos são transparentes o bastante, as condições estão claras, e o preço definido para a mercadoria está bem dentro de uma faixa que ele considera razoável e aceitável. O diretor da prisão observa a assinatura de Lin Yu com um cuidado incomum, prestando atenção nos menores detalhes. Logo ele percebe que ela não se parece em nada com o selo oficial do Otherworld, e isso leva à conclusão de que Lin Yu deve possuir um selo pessoal próprio. Mesmo olhando para a assinatura, o diretor não consegue afastar uma sensação estranha da cabeça. Ele tem certeza de que já ouviu falar de Lin Yu em algum lugar, mas por mais que tente, não consegue lembrar onde foi nem em que circunstâncias esse nome apareceu. Essa desconfiança persistente leva o fantasma a um novo palpite. Ele começa a pensar que comprar minério provavelmente não é o verdadeiro objetivo de Lin Yu ali, e passa a suspeitar em silêncio que o jovem esconde uma intenção muito mais profunda por trás desse acordo comercial. Lin Yu não perde tempo fingindo o contrário. Ele diz ao diretor da prisão que ainda tem assuntos no mundo exterior ligados a essa cooperação, e então pergunta diretamente se o diretor tem autoridade para libertar prisioneiros daquele lugar. Antes que o diretor responda, o capitão fala no lugar dele. Ele diz a Lin Yu que o jovem já está nesse jogo há tempo suficiente para entender uma verdade básica: tudo ali funciona de acordo com regras, e a prisão não é exceção. Lin Yu explica seu raciocínio de forma direta. Ele diz que precisa sair da área da prisão porque tem que organizar seus subordinados do lado de fora e supervisionar corretamente o transporte do minério, se quiser que esse negócio funcione sem problemas. O capitão aconselha Lin Yu a não ficar impaciente com isso. Ele diz que, mais cedo ou mais tarde, vai chegar o momento em que Lin Yu voltará ao mundo exterior e que, por enquanto, ele mesmo já está organizando o transporte do minério por meio de fantasmas que cumpriram suas penas e foram libertados. Ele continua explicando um dos ciclos importantes da prisão. Todo mês, no 15º dia sob a lua cheia, os portões fantasmas se abrem, e é nesse momento que os fantasmas que já cumpriram sua pena podem sair por eles. Lin Yu pensa em silêncio sobre essas palavras, avaliando o tempo na própria cabeça. Logo ele percebe que isso significa que ainda tem espaço para resolver primeiro seus negócios dentro da prisão e se preparar direito antes de dar o próximo grande passo. Então o diretor da prisão levanta uma questão que parece casual, mas o peso por trás dela é óbvio. Ele aponta que quebrar as regras daquela prisão exigiria uma quantidade enorme de energia, muito além do que seres comuns poderiam sonhar em controlar. Lin Yu percebe imediatamente a intenção escondida por trás dessa pergunta. Ele entende que o diretor está tentando sondar de forma inteligente sua força e suas habilidades sem perguntar de forma muito direta, testando quanta força o jovem realmente possui. Totalmente confiante no que sabe e no que consegue fazer, Lin Yu fala com calma sobre sua capacidade de contornar as regras da prisão. A resposta dele é tão direta e segura que os funcionários por perto ficam visivelmente pegos de surpresa. O diretor observa Lin Yu com mais atenção do que antes, com o olhar ficando mais afiado. Ele diz que habilidades assim deveriam pertencer apenas ao governante dos espíritos malignos, ou alguém que recebeu essa autoridade diretamente dos próprios espíritos. Embora o próprio capitão seja um fantasma extremamente poderoso, nem ele consegue simplesmente sair dessa prisão. Por causa disso, ele começa a enxergar Lin Yu como uma chance rara, talvez única na vida, de alcançar a liberdade, uma oportunidade valiosa demais para ignorar. De repente, satisfeito com o rumo que a conversa tomou, o diretor da prisão começa a bater palmas de leve. Com um sorriso contente, ele sugere que celebrem o início da cooperação deles de uma forma adequada. O fantasma anuncia com orgulho que tem um excelente vinho preparado justamente para uma ocasião como essa. Com movimentos elegantes e bem treinados, ele serve a bebida rica nas taças que aguardam, como se essa cerimônia significasse mais para ele do que deixou parecer no começo. Nesse momento, o capitão faz questão de apontar que esse vinho, na verdade, foi dado por Lin Yu. A revelação surpreende claramente o diretor da prisão, que não esperava que a própria garrafa em sua mão viesse do jovem sentado à sua frente. Lin Yu sorri de leve e diz ao fantasma que o vinho não deve ser tratado apenas como uma ferramenta para lucro. Na visão dele, ele deve ser aproveitado pelo bem da saúde e do espírito e, dizendo isso, ele levanta a taça e propõe um brinde aos fantasmas. O diretor da prisão fica encantado com essa resposta e concorda na hora.
Ele diz que os dois pensam na mesma direção e comenta, com aprovação sincera, que eles são mais parecidos do que ele esperava. A essa altura, o fantasma já passou a ver Lin Yu como alguém realmente agradável e interessante. Ele até começa a lamentar que a pena de prisão do jovem seja limitada, porque uma pessoa assim seria uma companhia de longo prazo muito mais agradável. Quando finalmente chega a hora de ir embora, Lin Yu se despede de forma calma e confiante. Ele lembra ao diretor da prisão que, agora que são parceiros de negócios, com certeza ainda vão ter mais chances de se encontrar no futuro. Ao sair, Lin Yu não consegue deixar de formar um julgamento mais profundo sobre o diretor da prisão. Aos olhos dele, o fantasma claramente tem poder e influência suficientes para não precisar se limitar totalmente às regras da prisão. Esse pensamento leva Lin Yu a considerar algo mais arriscado. Ele começa a pensar em quais seriam suas chances se, em algum momento no futuro, provocasse de propósito o diretor para testar onde realmente estão os limites verdadeiros daquele fantasma. Sentindo aquela pressão imensa de perto, Lin Yu fica ainda mais certo de uma coisa. Mesmo estando preso pelas regras da prisão, esse fantasma continua extremamente perigoso, muito mais perigoso do que a maioria dos inimigos que ele enfrentou até agora. Lin Yu também entende que, mesmo que de alguma forma conseguisse tomar o controle do diretor da prisão, a questão não terminaria aí. Ele ainda teria que enfrentar um sistema rígido e claramente organizado, sustentado por muitos oponentes de todos os lados. Por causa disso, o jovem conclui que agir de forma imprudente seria burrice. Se uma batalha decisiva está esperando mais à frente, então ele precisa começar a se preparar antes e construir sua posição com cuidado antes de fazer qualquer grande movimento. Depois de sair dali, Lin Yu chama a secretária Bai e imediatamente pergunta como está o andamento da compra dos armazéns de minério. O tom dele é calmo, mas fica claro que ele espera uma atualização eficiente e concreta. Secretária Bai informa que já comprou 5 armazéns nos arredores da cidade. Além disso, ela também garantiu um excelente prédio em uma localização privilegiada perto dos apartamentos do Council of Other Worlds. Ela continua dizendo que não parou só nas compras. Além disso, entrou em contato com a Chamber of Commerce e conseguiu organizar com sucesso a proteção oficial dos armazéns também. Depois de dar esse relatório, secretária Bai admite algo com nervosismo evidente. Ela diz que usou todo o dinheiro que Lin Yu tinha separado para a compra dos imóveis e que está genuinamente preocupada por talvez ter passado dos limites. Lin Yu diz imediatamente a ela que isso não é problema nenhum. Ele não só descarta a preocupação dela, como também entrega na hora um maço grosso de notas e diz que aquilo é um bônus por ela ter feito um trabalho tão bom. Secretária Bai tenta recusar rapidamente a recompensa extra, parecendo até meio atrapalhada com isso. Ela explica que não é necessário, porque na cabeça dela estava apenas fazendo o trabalho que deveria fazer. Lin Yu não aceita essa recusa. Ele diz a ela que funcionários que trabalham bem devem ser recompensados direito, porque esforço e resultado merecem reconhecimento em vez de serem tratados como algo óbvio. Então o secretário Bai diz baixinho que dinheiro não é o que realmente a motiva. As palavras dela são sinceras, dando a entender que sua lealdade e seus motivos para seguir Lin Yu vão muito além de um simples ganho financeiro. Lin Yu fica satisfeito não só com os resultados que ela trouxe, mas também com outro ponto crucial. Ele se alegra ao ver que seu fantasma pode usar o Ghost Space para entrar e sair livremente da prisão sem ser atrapalhado do jeito normal.